E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Med. E hoje, eu, Esdras Fernandes, na companhia de Raíssa Mello Oiê! e Duda Mello. Oi, Vamos falar sobre um tema muito pedido e muito questionado que e todo mundo quer saber, no fim das todo mundo quer contas. saber, O que é Brasil quer saber. como e quanto ganha um médico. Como é que a gente consegue os empregos, né? Como é que se formou? E aí, tu conseguiu um emprego? Como todo mundo te faz essa pergunta? E quanto, no fim das contas, a gente acaba ganhando? Então, a gente vai falar um pouquinho aí, mas antes disso, lembrem de seguir a gente aqui na... como é? A gente tem que curtir Subscribe. Primeiro, O Inscrever no inglês nosso dela. canal. se inscreva no nosso canal, curta esse episódio e também nas redes sociais, tanto da gente quanto no El Médico Resenha. Compartilhe com seus amigos também. E inimigos, se puder. Se você não gostar, segue. Oh, mas falando sério, acho que é uma coisa que todo mundo, assim, vê e pensa, né? Porque, assim, o médico, ele se forma depois dos 6 anos e a maioria já sai empregado, né? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho de como e como que a gente conseguiu nossos empregos, né? Acho que a gente pode começar por aí e depois a gente vai A forma de desenvolvendo o como a resto, né? gente também, vamos dizer assim, a gente indica que você comece a procurar um emprego, vamos dizer, né? Procurar não, mas maneiras de que você já saia mais ou menos empregado ou que pelo menos já meio encaminhado, né? Bom, e aí? Vocês se formaram, como é que vocês conseguiram emprego? Então, né, quando eu me formei, eu estava 100% desempregada. Passei desempregada aí acho que uns 20 dias, de verdade, 20 dias desempregada, sem perspectiva nenhuma. foi. Pra falar a verdade, meu pai já tinha me arrumado um emprego pra mim, lá em Caruaru. Lembrando que o pai dela é médico. Isso, meu pai é médico e ele já é Cirurgião. formado cirurgião, ele já é formado há acho que 35 anos, então e ele é de Caruaru, que também é interior. Interior é relativamente mais fácil também de conseguir. Meu Deus, eu lembro desse teu plantão. Aí estava na formatura ainda, tu lembra? Foi um dia da nossa aula de saudade, meu pai me ligou: "Ó, consegui um plantão pra você, não No sei o dia quê". da formatura, meu Foi, filho. Que é, presentão. foi, né. Aí eu consegui um plantão pra você, falei com um colega meu, eu consegui um plantão num hospital particular, do lado de Caruaru. Até então seria um plantão de 24 horas e eu já tinha conseguido esse emprego. Ah, tá, pra começar a partir de janeiro, no 1º de janeiro. Até então eu só estava com isso, mas nada mais. Aí acho que foi o primeiro emprego que eu tinha, mas assim, era uma coisa que era certa, mas não era 100% certa, sabe. Mas Sei. acabou que eu não fui também procurando outras coisas, porque assim que a gente recebeu o CRM, eu não dei primeiro plantão. Acho que tu também não foi, amiga? Demorou um tempinho pra eu dar o primeiro plantão, não foi? É A porque acho gente que vocês se formaram num contexto normal, digamos assim, né? foi, Porque vocês foi. se formaram e logo depois veio semana de formatura e Exatamente, tal, não sei o quê. exatamente. Ninguém estava preocupado E dar até então de plantão. arrumar emprego, de Exato, trabalhar, exato. etc. Verdade. Eu acho que é muito, assim, também de Conhecimento, né? conhecimento. Conhecer É, você pessoas que conhecer vão te indicando, né? exatamente, É. indicação, ter parente, familiares, eu acho que ajuda bastante, assim, eu acho que quem tem pelo menos algum parente que já trabalha, pelo menos pra mim, foi o que me ajudou bastante. E de vocês? Bom, no meu caso, eu quando eu me formei, realmente me formei com Duda, né, pra quem não sabe, estava na época de formatura, não estava muito preocupada com isso. Mas eu peguei o CRM, eu lembro que 3 dias depois eu dei um plantão, não foi em um certo hospital, Ah, foi. porque ou eu dava esse plantão ou eu enlouquecia, porque a maior parte dos meus plantões foi porque a Égida me obrigou. Alguém, No por favor, me início, é porque ajuda. ela tava com medo de trabalhar e tal. Fazia, vai, amor, Não. trabalha, é tranquilo. Não, não, ele não me obrigou, mas assim, é porque todo mundo sabe que quando você é recém-formada, não que eu não seja ainda me sinto muito recém-formada, apesar de estar 8 meses formada, né, Uhum. 8, 9 meses, mas enfim. A gente tem um certo medo, né, um medo de se jogar nos hospitais, de começar o plantão, de ter essa responsabilidade, Não, o primeiro o plantão é mundo nas suas caótico, costas, o pior exatamente. plantão da vida. E a gente queria que simplesmente eu desse meu primeiro plantão depois de 3 dias de CRM. Aí eu não Naquele eu caos que óbvio tava, né? queria arregar, não queria ir, e às vezes empurrando, empurrando, você vai, você vai, você vai, você pode, você é capaz, você consegue, você é muito sabida, você vai. Aí ele pegou o plantão por mim e disse: "Ó, já peguei, você vai". Aí Ou seja, mesmo que você não queira. exatamente, eu não tinha opção. Foi muito bom, assim, apesar de eu estar passei o dia daquele jeito aqui na mão, Aflita. aflita, a cada 10 segundos uma mensagem pra ele: "E agora? E agora? Faço o quê?". Mas foi muito bom, assim, a experiência, principalmente porque depois desse dia eu consegui me vincular a esse serviço, consegui ficar lá durante um bom tempo.
Mas assim, lógico, um dos chefes do serviço também era conhecido meu, certo? Então, contato é o principal. Depois disso, eu não fiquei fixa logo de imediato nesse lugar, certo? Depois disso, eu fiquei um tempo dando só pegando repasse, não foi uns repasses assim. E quando foi em meados de janeiro, a gente se formou em dezembro, começo de dezembro. Quando foi em meados de janeiro, eita, ainda tem um parêntese nesse meio tempo. Eu fui chamada para trabalhar em um PSF. Meu Deus, eu e PSF, nada a ver. Mas assim, era o que eu queria, tal, recém-formada e etc. Fui pra inauguração, fiz todo o porto de Tu foi médica, bem menina, médica, bem eu lembro que comprou boneca. sandália, Beth, Comprei comprou sandália, sandália roupa, pra botei ir, um saltinho, saltão, foi. cílios, lash Raíssa de lifting. salto, não combina. A Eu de população salto, esperando, doutora Raíssa Mello. assim, andando assim, que eu não tenho nem estilo pra isso, mas fui. E fui pela inauguração, cortei a fita, menina, peguei a tesourinha. E aí, que você quer? Inauguração, não sei o quê. Bati palma, fechou da mídia e não me chamaram mais. Por quê? Porque para entrar nesse PSF eu descobri depois que precisava fazer um concurso. Era um concurso municipal, sei lá, enfim. E eu me inscrevi no concurso, mandei todo o meu currículo e fiquei esperando. Nesse tempo que eu fiquei esperando, eu comecei a ser chamada para outros empregos. Então, eu dou plantão de emergência, domingo à noite. É um plantão, assim, que não é fácil. O outro plantão que eu consegui foi um plantão de intercorrência também em outro serviço. Esse plantão eu consegui também com contato, né? É, Uma amiga da minha mãe, ela é médica, me indicou e eu consegui. Realmente, assim, consegui plantão de intercorrência, minha gente. Primeiro, se você tiver oportunidade, não deixe passar. Vá, porque é muito bom. Primeiro que é um plantão tranquilo, eu acho que é um plantão tranquilo. É um plantão que você consegue, se você tranquilo, só precisar precisa ter a estudar, CLS, descansar, a você é. TLS, paus. Explica como é um plantão de intercorrência para o pessoal entender melhor. Não, o plantão de intercorrência é o seguinte, você tá no hospital grande, né, e nesse hospital nem sempre os evolucionistas, os clínicos daquela enfermaria, eles não ficam 24 horas lá de plantão, para caso qualquer paciente precisar de algum suporte. Quem fica nesses hospitais esperando dar alguma bronca são os plantonistas de intercorrência. Então eles ficam no seu repouso, esperando que algum paciente precise dele, é basicamente isso. Ou que alguém venha internar também, né? Chega Aí pessoas no novas. meu caso, no meu serviço, além de eu estar resolvendo as intercorrências do hospital que ocasionalmente acontece, eu ainda interno os pacientes, porque esse hospital que eu trabalho, ele não é um hospital de porta aberta, como é que chama? É um hospital terciário, Isso, né? terciário, Terciário. exatamente, você encaminha para chegar lá. Eu adoro o plantão de lá, dou lá 2 dias e consegui por causa de contatos. Um foi por causa da influenza, que precisou de gente, de médico, e o outro foi por causa de contatos. E o outro, que foi o primeiro plantão, que eu dei primeiro que eu tinha contato também, e Esdras me incentivou muito a pegar ele. E tô lá desde então. Atualmente é meu plantão CLT, adoro e amo de verdade. É isso, eu acho que o grande segredo é contato mesmo, e tu? Bom, eu me formei numa época totalmente diferente. Eu me formei na época que não existiam médicos para a demanda que tinha. Eu me formei quando estava na segunda onda do Covid, né? Então, em junho de 2021, né, no dia 10 de junho, eu peguei meu CRM. E assim, meus empregos que eu consegui todos por conta do meu internato. Inclusive, o meu primeiro plantão, eu peguei CRM no dia 10, no dia 11 eu estava trabalhando. Foi no hospital que eu, desde fevereiro, mais ou menos, toda sexta-noite, eu estava lá na UTI, é um hospital referência Covid. Eu estava lá toda sexta-noite acompanhando um pessoal que eu conheci no meu internato de cirurgia, que eles davam plantão lá na UTI, e eu ia para lá acompanhar, para aprender a rotina de uma UTI, aprender aí o serviço e tudo isso. E assim, esse emprego para mim caiu como uma luva, porque assim, era um emprego na intercorrência desse serviço, é um hospital muito grande, que tinham, acho que 5 andares de enfermaria, acho que eram 150 leitos de enfermaria que tinham lá. Na época eram 6 médicos da intercorrência, e quando eu cheguei, eu lembro no meu primeiro dia de plantão, eu conhecia, acho que dos 5 que estavam lá, eu já conhecia 3. Então o pessoal foi super acolhedor comigo, foi muito bom. Esse foi uma das formas que eu consegui esse emprego, porque eu acompanhava lá, o pessoal conhecia, sabia quem eu era, e surgiu a oportunidade, do nada chegou uma mensagem no Instagram pra mim perguntando se eu não tinha interesse. Eu E aí, fiz, quer tenho não? bastante, quero. Pego o CRM tal dia. Antes Aí eu mesmo de fiz. tu se Antes formar, mesmo tu de eu me já formar, eu já conseguiu. tinha esse emprego. Outro vínculo também que eu consegui na época foi por conta do meu internato. Meu último rodízio eu passei na UTI. E na época eu tava tendo Covid e tudo, etc. E assim, uma das diaristas gostou muito de mim. E como eu falei,
tava precisando de médicos. E ela fez: "Me dê seu número, salva o seu número aí, salve aí". Aí eu Aí botei e, ficou assim, salvo. ficou salvo assim, ela mandou meu contato para um plantonista, que era no domingo à noite também. Acho que no mesmo dia ou foi no outro dia, ela veio falar comigo, porque ela era concursada desse serviço. E assim, ela era oncologista já, não queria mais estar ali naquele ambiente, era UTI Covid também, tudo, etc. E ela repassou o plantão para mim na época. Na época eu fiquei indo para lá. E aí eu trabalhava na intercorrência desse serviço, trabalhava na UTI no domingo. E teve outro emprego que eu consegui também, que era UTI Covid, que aí foi por conta de uma colega minha, que ela me indicou para chefe e aí eu comecei a trabalhar também. Então, assim, Basicamente só trabalhava em UTI. é, UTI intercorrência, basicamente era o que eu fazia. E assim, todos os vínculos que eu conseguia a princípio foi por conta de contato, mas principalmente por conta do meu internato. Eu acho que assim, é fundamental se você faz uma faculdade boa, se você se dedica no internato, todo mundo tá te vendo o tempo todo. Exato, era onde eu queria Então, chegar, eles inclusive. vão te chamar, eles veem que você é bom, eles veem que você é dedicado. Que eu acho que falta muito isso. Às vezes Uhum. é óbvio que você tem que se dedicar, que você tem que ir atrás e se interessar, Mas mas nem também não todo mundo adianta você faz. fazer o que todo mundo faz também, só você, tipo, chegar às vezes não chegar no horário, chegar é pra chegar de 7, chegar de 8, achando que ninguém presta atenção nisso. Presta atenção, muita Preste atenção. atenção, tem a oportunidade de ficar até um pouquinho mais tarde fazendo alguma coisa: "Ah, não, vou embora, vou pra casa", também prestem atenção nisso. Então, é realmente tentar se dedicar naquele momento, que É, é com o certeza. principal, né, o internato ali você não tem na teoria mais nada pra fazer, então se dedique ali. Inclusive os contatos que eu falei que eu tinha, a maior parte dos contatos ele era relacionado ao meu internato. A minha faculdade, é onde eu passei, o hospital que eu trabalho, né, no que é a UTI, que eu nem falei, é a UTI, que foi o o plantão que a gente disse para eu ir, eu também fui doutoranda de lá, fui interna de lá, enfim, tenho todo um vínculo com o pessoal, outros empregos que chegaram para mim também foi por causa do meu internato, acredito que Dura foi do meu jeito. Acho que o grande segredo, o contato, além de ter familiares, amigos que lhe Sim, ajudam e com tem tudo isso certeza. lhe ajudam nesse Isso conta quesito, também. isso. Acho que o doutorado, vê, eu tô muito louca. O internato é o grande segredo, sabe? Você começar a se mostrar ali e não realmente, é como o Duda falou, não acha que: "Ah, eu vou sair mais cedo hoje, ninguém tá notando". Todo mundo vai notar, só que o que que acontece? A galera tá cagando, pô. Quem vai se prejudicar é você, entendeu? Tipo, quer sair mais cedo, pode sair. O outro teu colega vai ficar, tá ligado? Ele que vai ganhar com isso, seja agora ou seja mais tarde, quando ele se Até formar. porque Esdras se formou, tinha uma carência de médico e Faltava ele médico e exatamente, ele já todo mundo estava antecipando formatura, formando 6 e meses porque antes. estava precisando de médico. Inclusive, tinha muita gente que se formou justamente com essa, vamos dizer assim, com esse falando isso: "Ah, não, vou me formar com 75% do curso", porque isso, tinha até na justiça, dava, concedia, porque Uhum. estava precisando de médico. Mas quando eu e a gente se formou, não estava mais assim. Já estava Não difícil. estava até Não, voltar a ficar, né. até ter O o boom, boom da a influenza, terceira a mas terceira onda, né. exato, até então não estava. Mas se quem se forma hoje também não está assim, com essa demanda tão grande Sim. de empregos, não que não tenha, você vai sair, você vai conseguir emprego, lógico, se você tiver conhecimento, se você tiver contato, ainda mais, mas assim, não é tão fácil, porque cada ano tem muita gente se formando, são muitas faculdades, cada faculdade tem assim 80 pessoas se formando e uma hora aí a gente realmente você vai ter que Vai fazer a começar a diferença em algum lugar, saturar o exatamente. mercado. Na verdade, assim, acho que a gente é muito privilegiado, é que eu conversava muito com um colega no plantão meu, que ele formou, acho que ele formou na época, assim, também da pandemia, Uhum. né, acho que foi um ano antes, mais ou menos. E a gente é muito privilegiado, porque antigamente quem se formava aqui em Recife, na capital, o pessoal ia para o interior Era. trabalhar, dar plantão e passava dias e dias no interior trabalhando. Então, assim, a gente é muito privilegiado de privilegiado, assim, entre Uhum. aspas, né, de nunca ter precisado fazer isso, conseguir Porque empregos realmente aqui na tem essa capital. carência também no interior, e tem. No interior Muito, é tanto muito. que se você vê, tem uns grupos de repasse, todos são para o interior. É, Todo dia tem repasse para algum interior diferente, então realmente toda semana chega. toda São semana. Lourenço no meu WhatsApp bomba. Exatamente. Tamandaré, sei lá, coisas assim, Uhum. interior tem muito. Agora aqui na região metropolitana não é tanto assim, É né, mais não é difícil. mais difícil de conseguir. E principalmente você se vincular e ficar fixo nesse serviço, Uhum, né, porque com às vezes tem certeza. o que aconteceu com Rai, ela teve a certo de ficar fixa, mas muita gente, quando dá o boom
entra como quinto clínico, mas depois pode ser que vá embora. E você não Exatamente. consiga mais o Que emprego. foi o que aconteceu exatamente nesse meu serviço. Entrou como quinto clínico, como extra durante o boom do influenza, o influenza passou, não precisava mais daquela demanda, e aí começaram a demitir boa parte do pessoal. Eu tive a sorte de continuar, mas teve muita gente que rodou aí, muita gente mesmo. Lá no hospital onde eu trabalhava, na intercorrência, aconteceu isso também. Tipo, quando eu cheguei, eram 6 médicos. Quando eu saí de lá para ir para residência, virou 4 médicos. É isso que a gente falou, né? O Mais uma networking é coisa fundamental. importante hoje em dia que aconteceu é que muita gente conseguiu emprego, principalmente para posto de saúde e para unidades básicas. Aconteceu no ano passado, o Médicos pelo Brasil. É importante a gente falar porque Sim. muita gente conseguiu também emprego pelo PSF. Pelo PSF foi isso, foi uma seleção que o governo federal fez, que era uma prova, tipo, é como os mais médicos, só que agora no novo governo chamou Médicos pelo Brasil. E foi uma seleção, você fazia uma prova, inclusive Sofia passou, nossa amiga, e também tem esse incentivo para ir para locais mais remotos. Tem na região metropolitana, mas também tem em regiões mais remotas, Carentes, né? Locais carentes. carentes. A ideia Inclusive, tem até na teoria, no edital, que esses locais mais remotos têm até uma bonificação para quem vai de até chegar a 3 até 6 mil reais, a dependendo do local a mais. Então, realmente teve essa oportunidade. A gente não sabe quando é que vai ter de novo, se vai ter, até porque tem muita gente que ainda nem chegou a entrar de fato, a assumir a vaga. Mas aí também uma das formas, né, que é bom deixar assim todo mundo que também de conseguir PSF é por aí. Mas aí acho que dá pra gente falar um pouco as formas que o recém-formado pode Rece- conseguir trabalho, né? Que a gente pincelou um pouco, mas acho que a gente poderia falar um pouco das formas principais, Ah, né? Que seriam os plantões em plantão em unidades de urgência, emergências. o plantão em hospital assim já terciário, é mais difícil conseguir, mas tem gente que consegue também, né? UTI, que agora principalmente muita gente trabalha. Eu não via tanto recém-formado trabalhando na UTI antigamente, mas hoje Sim. em dia tem muito, né? Eu acho que É assim, porque a plantão em demanda aumentou urgência, muito. É. plantão no hospital de urgência no hospital terciário, beleza, urgência é isso aqui. Aí, intercorrência no hospital terciário, Uhum. UTI também em um hospital maior, certo? PSF, PSF, posto de e saúde. também tem telemedicina também, pô. É, Tem uma galera que tá trabalhando exato. com telemedicina. Quem mais? Acho que Basicamente são isso, isso. assim, as Aí a Não, formas não, do não. depender. recém-formado. Tem muita gente também atendendo, sabe como? Medicina do trabalho. Atendendo como Recém-formado. recém-formado. Eu Ah, conheço gente que tá trabalhando como Mas médico aí do geralmente você trabalho. faz um curso, né, Aí pra tem você outro também que trabalhar. é de remoção, que é só de Sim, sim, remoção. E tem verdade. outros hospitais que é de home care, sim. Isso, né? Que é de hospital, isso. você dá plantão num hospital que dá suporte aos os Pacientes pacientes que estão em domiciliares. cuidado domiciliar. Então, você é como se fosse uma intercorrência para esses pacientes que precisarem. Você vai na casa deles, É uma entendeu? intercorrência externa, vamos dizer É, assim, É. que basicamente você vai numa isso. UTI móvel, chega lá, atende o paciente e volta. Você Isso. fica numa base, e aí as pessoas estão internadas, a qualquer momento toca o telefone e você tem que ir lá Aí atender ou o que foi você que resolve aconteceu. por celular, assim, quando for uma coisa, tipo, só você falar com a técnica, ó, bota esse tal medicação, ou você tem que ir pra lá mesmo. E geralmente você fica de sobreaviso e tem local que você recebe pelo sobreaviso, mas tem local que você só recebe se tiver remoção. Ou seja, se você não tiver remoção, você não recebe. Tem outro também, outra forma de ganhar, que é como evolucionista. Nem todo mundo consegue, assim, não sei É. nem Mas como aí é que também é é muito isso. É uma contato. É coisa, muito É contato. contato. Eu já recebi oferta, Proposta. assim, de proposta de até cobrir algum evolucionista. Sim, eu também, é. Mas tem alguns contatos, principalmente em interior, de evoluir, sabe? Enfermaria, trabalhar em enfermaria. Ambulatório também. Aí lembrando, só para quando você se forma, você pode trabalhar tanto na parte adulto, quanto na parte pede, né, Isso, é porque muita gente verdade. não sabe e acha que só pediatra pode trabalhar na urgência pede, não, recém-formado também dá plantão de pede, então E é aí bom a gente saber. não é na nossa alçada, É, porque Não é minha praia. a gente né, nunca deu plantão de pediatria e acho nem que de pretendo de dar. nós todos, ninguém dá plantão de pede, Ninguém né, dá, a gente é ninguém. A gente tem tudo medo, é cagão mesmo. clean. Não sei, a galera de pede descansa muito. E aí, bora falar do que a galera realmente quer saber? E aí? O que é que o pessoal quer Ou saber? quer falar alguma coisa antes pra enrolar, pra dar mais visualizações? A gente vai falar mesmo ou vai ficar que nem os convidados que ficam aqui? Não Enrolando. sei, depende, Não, né? assim, né, Em uma média. média. Diz aí. Bom, vou falar sobre a minha realidade, do que eu trabalhava, o quanto pagava, certo?
Que lembrando também é uma realidade diferente, É uma Diz né? aí realidade o diferente. plantão mais barato que tu pegou e o mais caro. Mais caro, como assim? Tipo, o O que mais eu menos barato recebi e e o o que que eu tu mais mais recebeu. recebi. Isso, Tá. O plantão que eu menos recebi, menos. E na foi de época, plantão de quê? foi um plantão de porta, Urgência. num plantão de urgência, é um plantão de porta no hospital particular, e acho que foi 982, uma coisa assim. Tu recebeu menos que Líquido. isso. Vamos, Tu já vamos. recebeu menos que isso. Outro PS que a gente tem que Ah, falar, né, não, minha gente? teve. Tu Porque a trabalhou na gente. intercorrência já. Ah, é porque teve uma intercorrência de um hospital terciário também que eu trabalhei Comigo. com ela, que paga 935, né? Líquido. É, Menos, R$ 900, R$ 935 um plantão. Então, ele falou isso líquido. É bom pagamentos. a gente lembrar que quando a gente recebe, a gente tem que fazer nossos cálculos com valor líquido. Porque a gente tem o bruto e o líquido. Bruto Sim. é sem os descontos, porque sempre que a Dos gente tem que impostos. vamos dizer assim, filiar uma UPA, um hospital e tal, geralmente a gente é por PJ, que é a pessoa jurídica. Então, quando a gente recebe com desconto, que geralmente é de 15, 17% de desconto. Tem 20 também. CLT tem um pouquinho mais de desconto, que é 27%, mais ou menos. Então, É porque, assim, existem formas de receber, né? exato. Todo mundo acha que é só chegar E e venha receber, nós, vosso exatamente, reino, né? Só o exatamente. dinheiro chegar. Só que a vida não é assim. A vida você tem que entender A alguma vida coisa, adulta só é que você não entende. difícil. Então, assim, tem um valor bruto que o hospital recebe para pagar, só que, assim, o governo precisa receber o imposto dele, né? Então, existem as formas de serem cobradas impostos. Então, assim, geralmente o médico pode receber ou por CLT ou por PJ. A maioria dos médicos hoje em dia recebe por PJ, PJ. que é a pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, ela tem um percentual X. Esse percentual vai variar. Geralmente é em torno de 15%. Então, se um plantão é R$ 1.000, vai descontar 15%, você vai ganhar 850. CLT já são outros 500, Que você porque... é contratado por aquela Isso. empresa, aí você tem direito a todo o vínculo CLT, que é o quê? 13º, férias Férias, e essas bonificações. A gente tem, FGTS, etc, etc. então a gente vai falar mais de PJ aqui, né? A gente vai falar da Mais de PJ. realidade de Da valores realidade líquidos, né? PJ, porque é a Uhum. realidade que todo mundo mais ou menos Então a gente vai trabalha, falar né? do valor não bruto, líquido, com a realidade do nosso PJ, que é o mesmo dos três, Isso, e que desconta 15%, Isso. certo? isso. O menor foi qual? Pronto, R$ 935 foi o plantão que eu menos ganhei para De quê? trabalhar de intercorrência. Isso são 12 horas de plantão. E acho que o plantão que eu mais recebia era quase 1.500, que era na intercorrência, só que na intercorrência é Covid. Para quem não sabe, na época do Covid, os empregos passaram a pagar mais, porque se trabalhava muito mais do que o normal. Então, tinha uma bonificação, tinha um auxílio, assim, uma verba que veio federal, e os empregos passavam a pagar mais. Então, variava entre isso. Então, assim, de maneira geral, falando pelo menos do que eu trabalhava, e falando do que paga em média, uma UTI paga em média 1.100 a R$ 1.300 aqui em Recife, 12 12 horas. horas. Na época do Covid, as UTIs pagavam 1.500, 1.600, e aí tinha o pessoal que quando queria repassar, repassava 2.000, 2.000 e pouco. Ou 12 seja, horas, deu pra lembrando. fazer um dinheiro, hein, meu filho? Aí quem trabalhou muito ali no Covid, ou a pessoa ficou rica, ou ela entrou em burnout, Bombom. gastou tudo, enfim, Foi enfim, pra Europa 3 vezes já esse ano. Safado, porque, sabe? pô, Mas, assim, essas são as realidades de UTI, né? Um plantão de porta, acho que vocês podem falar um pouco melhor, que vocês trabalharam mais, mas é isso. Vocês querem falar um pouco sobre a realidade aí de vocês? Abrir o saldo no Nubank. Acho que tu pode falar mais assim, quanto que tu ganhou, qual foi o mês que tu mais ganhou mais, trabalhando quanto tempo por semana. Escrachando, né? A galera tá me Crachou, meu constrangendo Deus. aqui, pô. Dimas tá lindo. Tu, quando vem convidado, fica achando ruim. É, né? Foda. Agora Mas aí o céu é o limite, porque se você ganhar R$ 1.500 Céu é o limite, 12 ou seja, horas, Esdras ganha 50 mil reais por mês. nunca ganhei R$ 50.000 por mês. Sem resenha. Porque assim, eu não trabalhava muito assim, não, velho. Tinham colegas Tu meus, trabalhava assim, quantas vezes por semana? Diz aí quantas 4 horas. vezes, Quanta- 48 horas. No No máximo. Por máximo, assim, 1.500 dava 60. pra fazer um Mas dinheiro, nem viu? todos eram 1.500, amiga. Entendeu? Nem todos Entendi, eram 1.500. entendi. Mas assim, eu trabalhava no máximo 48 horas na semana. Mas eu tinha colegas que trabalhavam 60 horas, 96 horas, Recém-formado. E ganhava recém-formados, que quanto? formavam junto Num fim do comigo. A mês. galera ganhava 40 mil, ganhava Mas, 50 mil, gente, a essa galera ganhava realidade não é muito. a realidade Eu de nunca hoje. ganhei isso. Não, assim,
Tô falando da Você pode realidade fazer isso, agora você passada. não vai ter vida Mas você vai nem saúde trabalhar mental. 108 horas por semana pra você ter essa realidade hoje em dia. É loucura, Pois é, é não tem loucura. Tipo, eu condições. não quero Eu isso tô pra vendo mim. você enrolando. Mas eu tô falando, é esse que é o ponto que eu quero chegar. Eu não Diga. trabalhava muito, Faça uns então acho que o cálculos, mês que gente, eu mais R$ 1.000, ganhei. 4 vezes por semana, e Eita, não aí? sei se eu Mas nem todos pagavam isso. O mês que eu mais ganhei, sem resenha, acho que foram uns R$ 25.000. Que é Pã. Que, tipo, foi o mês que eu mais trabalhei. Mas eu nunca ganhei Mas mais que esse. trabalhei, um silêncio. Foi o mês que eu mais trabalhei, E mas assim, o mês que tu menos ganhou? que eu menos ganhei, acho que uns 12 mil, 10, 12 mil. E agora tu, como residente? Aí residência é triste, viu? Porque a gente trabalha 60 horas e o valor líquido é 3.656, se eu não me engano, ou é 54. Já Cada real é fizesse, importante. já fizesse o cálculo de quanto sai mais ou menos? E eu acho que eu já calculei, acho que sai uns R$ 15 mais ou menos a hora do residente. E tipo, querendo ou não, é uma mão de obra R$ 15 a qualificada, hora velho. do residente, meu amigo. Pã! Deixa eu fazer a conta aqui. Vou falando aí de vocês que eu vou fazendo a conta. Ai, ai, vou A falar do minha, meu a minha então. realidade Diz aí. é um diferente um pouco, porque primeiro porque eu trabalho no PSF, então meu valor eu ganho um bruto assim, né? E segundo porque eu realmente não trabalho muito, tá, gente? Eu trabalho muito pouco. Eu Tá, mas vamos do comecei começo. Qual foi o menos que tu ganhou? menos 850, Um um plantão. De plantão quê? de porta, mais 6 horas. 6 6 horas por horas por 850. 850, Isso aí, não isso. foram 12 Não, se horas. foram 12, É, que é mas se eu bom. multiplicar, é muito É, bom, pô. exato. Equivale a R$ 1.700, 12 horas, Exato, né, é, amiga? 6 horas. Mais que eu. Isso. E Então já sabe, né? não, O segredo é o não, plantão mas de vamos dizer Duda. assim, 850, 6 horas, e acho que máximo, realmente 1.000 líquido, líquido 1.000, fechado. Deixa eu E ver. o PSF, O como é que é a realidade? PSF, a realidade é R$ 8.000 bruto, e como é um contrato, é tipo CLT, a gente tem muito desconto, então eu acabo recebendo líquido 6.100, E 6 tu mil e trabalha Por pouquinho. quantas quanto horas? tempo, é? Só que assim, a gente trabalha pouco, consideravelmente. Se eu somar todas as horas que eu trabalho, eu acho que eu trabalho, deixa eu, umas 18 horas, Por assim, por semana. semana. No máximo 24 horas por Aí é semana. bom, pô. Mas É bom. acaba ficando bom, entendeu? Isso assim, 24 horas não seguidas, isso divididas nos dias que eu vou, Quantos entendeu? dias tu vai? Antigamente eu ia 3 dias por semana, porque eu me deslocando, mas hoje em dia eu É no consegui. interior, lembrando, É, em isso, Itamaracá, exato. pra quem é Consegui daqui. condensar em 2 dias na semana. Então eu vou só 2 dias na semana, de 8, geralmente eu pego, até 3 da tarde. 8 a 3 da tarde e ganho 6. Pra mim, ficou É bom, qualidade de entendeu? vida, É porque tu qualidade de tá vida, atendendo exatamente. tranquilo ali, de boa Tem e meu tal, horário assim. de almoço e tal, tudo. Pô, saudade do Assim, horário de almoço. agora que a gente acha que o PSF é tranquilo, mas a gente tem que lidar com a gestão do É posto. muito Então, realmente complicado. é muito complicado. Não é só tipo, ah, vou atender o paciente. Não é. É muito. Você realmente. Juro que tem vezes que meus plantões de porta, que é de hospital terciário, é muito mais tranquilo do que eu tô trabalhando lá. Porque, assim, você é a chefe da equipe, você que tem que lidar com o enfermeiro, você tem que lidar com a técnica, você tem que lidar com tu- com 10 agentes de saúde lhe pedindo demanda, falando no seu WhatsApp, com o paciente falando no seu WhatsApp, com todo mundo lá falando, pedindo receita, encaminhamento. Não sei o quê. Então, assim, não é fácil, mas eu gosto, é um serviço que eu gosto. Eu gosto desse atendimento com o público, eu gosto. Aprendi a gostar de fazer visita, que é uma coisa que eu não gostava, mas aprendi a gostar. Atendo, assim, geralmente 25 pessoas por dia, então são 10 de manhã, 10 da tarde. Eu geralmente, eu disse a menina, teve dia que eu já passei, eu acho que quase uma hora numa consulta. Então eu gosto de conversar, de perguntar como tá e fazer esse manejo aí, mas também é muito de perfil. Tem gente que não se adapta e eu acho que não gostaria de trabalhar, porque é muito de gestão também, então é um pouco mais difícil. Mas é isso, e tu? Não, calma. Ei, Qual foi o mês que você menos ganhou? menina, o negócio aqui Eu lhe tá falei, você já pesado. falou hoje. Você não falou? Ei, O seu, agora vai de Duda. Acho que o mês que eu menos ganhei foi que logo no começo, que eu só não tinha dado nenhum, foi acho que 9.200 mais ou menos. E o que eu mais ganhei, acho que foi 14, mais ou menos. 13 e pouquinho. não tem Hoje tu tanta trabalha quanto discrepância, né? tempo? Não tem Por muita. dia, assim, por semana, mais ou Por menos. semana, hoje em dia, eu tô trabalhando um de 12, um de 6, 18, e o PSF, que dá mais ou menos o quê? De 8 às 3 dá quantas horas?
Cri, 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 cri. Então, matemática para médicos. Dá A gente 7 contando horas? dinheiro. Acho que dá 7 7 horas, é. horas. Aí 14. 14 com 18. Dá quanto aí? Pô, 28, 32. 32 horas semana. Tá É bom. isso. Tá bom. Tá bom. Bom, chegou a minha vez. Bom, biscoito da semana. Vamos agora ao biscoito. Ó, biscoitos aí, começa tu. Ei, não, mas deixa eu falar, eu calculei aqui agora e dá R$ 15,22 a hora do residente. E E tipo assim, eu tô calculando pra uma residência que realmente são 60 horas, porque tem residência por aí que a galera faz muito mais de que é 100 horas, né? 120 horas, É, né? 100, 120, Cirurgia. enfim, a residência Ó, cirúrgica. e uma coisa que tu não falou, e tu tá dando plantão e recebendo quanto esses plantões aí? Ah, porque aí lá em Ah, São Paulo. Ah, São Paulo, né? É, São Paulo, Lá em São né? Paulo, falando na realidade de São Paulo, lembrando, tem um disclaimer, né, que a gente tá falando na realidade desses valores são todos aqui em Recife, região Sim, metropolitana. claro. Lá em São Paulo as coisas pagam mais, porque São Paulo o custo de vida em São Não, Paulo é é muito maior. absurdamente maior, né? Então, assim, um plantão de porta lá, eu já vi de 1.200 até 1.400, líquido. R$ 1.500 líquidos. Mas Valores também um líquidos. aluguel lá de 30 metros É quadrados, né? R$ 3.000, entendeu? Tipo, é muito mais caro lá. E assim, os plantões de especialista lá pagam muito mais, né? Um plantão de UTI lá é 1.600 Enquanto e aqui é tem a mesma locais coisa, né? até R$ 2.200, entendeu? Poxa, Então, tem o locais que eu tô fazendo que aqui? pagam muito, plantões de radiologia lá que pagam R$ 2.000, mas de maneira geral, plantão de porta, etc, é esse valor, 1.200 a E 1.600 tu tá ali. dando plantão lá? Tô. Em quê? Ele levou. Tô, Raíssa vai falar um pouquinho agora. Aí você vai falar um pouquinho agora sobre a realidade dela. Vai, agora sou eu, né? Finalmente. Vai, Dimas, Vamos. muda a câmera aí, Raíssa, foca nela, que agora ela vai falar. Vai abrir Fugiu, o saldo fugiu, do Nubank fugiu. pra Ai. gente. Eu falando como se ele ganha muito mais, tá ligado? Ganhou e ganha muito mais. Ganhei, hoje em dia não ganha mais. Mas, enfim, acho que o que eu menos ganhei de plantão, acho que foi 930 também. Sim. 930 no plantão de intercorrência. E o que eu mais ganhei foi um plantão líquido, né? O que eu mais ganhei foi 1.600 num plantão de porta num hospital particular. Ah, é Porra. verdade, teve esse também. Eu também trabalhei lá. 12. Esse plantão, Era ai, muito era bom, saudades. todo E o por meu que tu saiu? coração. Porque acabou a influenza. Ah, claro. Eu fui contratada na época da influenza. Quinto clínico, aquela história. Isso, quinto clínico, precisando, a galera precisando e tal. O hospital pagava muito bem. Uma coisa que a gente não falou também, quando seu colega ali oferecer um plantão, ele dizer, é bom, vá. Tipo, porque assim, mesmo que seja uma bombinha, às vezes não é, entendeu? E aí, quando você vai, o seu contato fica salvo no número, seu número fica salvo no celular da galera. Então, quando eles quiserem repassar, ou alguém sair, se for demitido, se pedir demissão, a primeira pessoa que eles vão pensar não é alguém desconhecido, é alguém que já deu plantão lá, que já conhece o sistema. Então, primeiro, eu acho que a grande dica do recém-formado é o que tiver de plantão, assim, vá conhecendo, pra você ver o seu perfil, o que é que você gosta. Tá plantão de Assim, urgência, PS, né? Você tem, pelo menos você saiba quem tá lhe repassando também. Porque um isso, não desconhecido é. vai chegar e vai dizer: esse plantão é incrível, só chega verde quando vê uma bucha. É Então, se verdade. você conhece a pessoa, você tem um mínimo de intimidade, pergunta: "Ei, Vá. é bom mesmo? Vá." Se não, porra, vamos Mas eu fazer acho também, assim, o grande né? segredo pra mim, eu dei plantão de intercorrência, eu dei plantão de UTI, eu dei plantão de urgência, eu dei plantão quase só no DPSF, mas assim, eu realmente explorei bastante os serviços É bom. e aí cheguei nesse plantão, né? Essa, como é que chama? Pipeta. Mamata. Como é que chama? Mamata. Como é que chama o ouro que a gente Ouro em pó. garipa? Enfim, Pipeta. pipeta, essa pipeta mesmo, de ouro. Aí pronto, aí o que menos ganhei foi 930, o que eu mais ganhei foi 1.600 nesse plantão de urgência. E qual é a outra pergunta? Quanto você. Quanto você menos Mais, ganhou em um mais mês e e quanto menos. você mais ganhou? Ah, o que eu menos ganhei. Tu sabe mais que eu, sabia? Não sei não. Deixa de enrolar, fala logo. Sério, Não, mas é deixa de sério, enrolar. eu acho que o que eu menos ganhei foi 12 mil no mês. Bom, Não foi? bom, Acho que foi isso. sei. E o que eu Excelente. mais ganhei, eu acho que foi 22, por aí. Agora trabalhando, tipo, trabalhando muito, mais de 60 horas por semana, 64 horas, não no PSF, de plantão, virada, não sei o quê, loucura da cabeça, assim. Tanto é que saí chorando. A Burnoutinho. Diva está ali atrás das bastidores, não deixa eu mentir, saí chorando
de vários plantões, estafa mental lá Sabe em aquela foto cima, que vocês ganhei viram, 22 mil Raíssa, aquela foto que tem eu chorando? chorando no Café Comédia, pronto, essa época. Ganhei 22 no fim do mês, mas a custo de muita saúde mental, sabe? Você tem que balancear isso. Pô, o plantão era 1.500, era bom demais, velho, mas, por exemplo, hoje em dia eu tô com o plantão fixo de 930, 1.500 para 930 era um pulão. Mas assim, o meu 930 do meu estudo, eu consigo ter saúde mental, eu realmente consigo organizar o paciente, não era um caos, assim, olhar e tá todo mundo morrendo, sabe? É basicamente isso. É assustador. É assustador, realmente. Ainda mais pra um recém-formado. E lembrar também que, assim, esses valores a gente tá falando, porque nossa realidade também, por exemplo, aí você trabalhou muito e ganhou isso, mas a gente que quer residência, a gente também tem que ver a Isso, quantidade de horas trabalhadas aí, porque não adianta a gente se encher de plantão e não conseguir estudar. É, e depois tá exatamente. com E as aulas depois do tá médico todas atrasadas. Não dá. Exatamente. Ou você, sei lá, começar achando que no fim você vai sair, ou que você no fim vai estudar, e às vezes você não consegue. Você Uhum, simplesmente não quer exato. deixar tipo, retroceder e não ganhar, porque você faz dívidas, enfim, essas Isso. coisas, entendeu? Eu tive um grande problema, inclusive, de baixar minha renda, porque eu realmente comecei a minha Focar mais, né? isso, na verdade, eu comecei a dar plantão no começo mesmo de recém-formada, eu ganhei muito, e aí eu fiquei meio: "Pô, velho, vou sair de 20 para 10, sabe, tipo 50%. Eu acho que não é ruim, pô, eu moro com meus pais, estudado enfim, não vou nem falar, É né, a gente ótimo, ganha muito não, bem. é bizarro. Mas você fica, né, caramba, você eleva um pouquinho o custo de vida, né, para 20.000 e de repente vou baixar mais. Mas assim, realmente eu tô focando mais na residência e tal, tenho outras Por isso que é bom prioridades. você já saber seu foco, o que é que você quer, né? Exatamente. Porque tem gente que realmente se forma e quer Fazer dinheiro. fazer, não só fazer dinheiro, mas tipo, às vezes já tem filho, às vezes já é Ou tem dono de uma casa, dívida e ou quer tem uma dívida, pagar, quer pagar, financiar a às vezes tem, sei faculdade, quer lá, tem pagar. fiéis, tem pra valer, não sei o quê, ou simplesmente não tem esse sonho de fazer uma residência e quer trabalhar. Ou simplesmente não sabe a residência que quer fazer agora, quer Isso, trabalhar e depois vê exato, o que vai fazer, exato. enfim. E aí é muito É, de objetivo, né? exatamente. É isso. É isso. A gente Ei, escrachou, viu. Escrachou, Ei, viu? não, a gente merece uma curtida tem que dessa. ter um like, A gente compartilhar. Acho que ninguém merece. falou nunca Ninguém nunca assim. falou assim. Acho que realmente, acho que eu não Ei, conheço conteúdo que diga na lata, foi tanto. Até falar da nossa intimidade. E no fim, aqui embaixo na descrição, a gente vai mandar o nosso um O extrato nosso no extrato, Pix, o Bank. nosso o Pix pra nosso vocês extrato mandarem. e o nosso Pix para você colaborar com o É. projeto, porque inclusive não ganhamos nada com ele. Aqui é de graça mesmo. Bom, né? Aí acho que é isso. Tem Eu mais acho alguma coisa que vocês que queiram esse negócio assim de se formar e trabalhar, etc. Acho que é muito isso. Quando eu me formei, comecei a trabalhar, acho que todo mundo acaba se iludindo muito, porque a gente sai de R$ 0 que a gente ganha na faculdade. Negativo. não, R$ 0 não, menos sete Negativos. mil reais para É, quem é particular. É, é. não, é porque assim, não é a gente que paga a faculdade, é o Sim. pai, é um financiamento, enfim, é o que for. Sai de zero, que a gente não ganha nada, ou enfim, despesas, etc., para ganhar pelo menos ali 8 10 mil reais. Se você trabalhar tranquilo, você vai ganhar isso. Então, assim, muita gente acaba se deslumbrando muito, acaba começando a trabalhar muito e acaba entrando no burnout, e acaba dando um passo maior que a Ou perna, simplesmente acaba faz dívida. gastando muito sem realmente ter, vamos dizer, não necessidade, mas tipo, achando que aquela qualidade de vida ali, aquele valor, vai ser manter. Só que você tem que lembrar que se você for para uma residência, você vai ganhar E 3.600. Você vai ter que você tem que Diminuir. diminuir ter um inteligência degrau, financeira, entendeu? não é porque você ganhou 20 no mês, meu amigo, que você vai ganhar Vai para gastar. sempre. Não gaste, velho. Eu acho que o profissional médico, ele é o que menos entende de inteligência financeira, realmente, de investimento e tal. Só, ganhou, torra. Eu vejo tanto colega Tanto é torrando, comprando carro, que comprando não sei o que lá, comprando Até porque, bolsas até porque e lembrando que, vamos dizer, etc. se a gente trabalhou esse ano que vem a gente entrar na residência, a gente no máximo vai conseguir dar um plantão de 12, vamos dizer, assim, se uma residência mais ou tranquila. menos você consegue dar um de 14, de 24. Mas você tem sub, você tem, sei lá, fellow, você tem mestrado, você tem o que você quiser fazer e que você, daqui que você volte a ganhar como especialista, o que você está ganhando como recém-formado, Demora, volta aí quantos anos? demora. E eu acho que o grande exemplo Aí, 6 também é, anos. José já trabalhou 6 meses como recém-formado até a residência dele, né? Tipo, como Foram médico 8 no plantonista total. mesmo. Foram 8 meses trabalhando para a residência dele Ele e tá hoje tranquilo. ele tem um total de dinheiro que ele consegue Fica não dar tranquilo. nenhum plantão extra fora da residência até o fim da residência, que são 3 anos.
Ou seja, foi muita realmente organização financeira, né. Mas que nem todo mundo e não é É, fácil, e vamos dizer assim, que não é eu fácil poderia também, ter né. me. E eu realmente, quando você começa você se forma, você começa a ver o dinheiro entrando, você começa a se iludir. Só que, tipo, quando eu vi que o negócio, as coisas estavam começando a melhorar, do Covid, que foram diminuindo e tal, eu falei, velho, tanto é que, tipo, minha carga horária semanal era 24 horas na semana, às vezes eu pegava um extra. Então, assim, eu foquei em estudar na residência e ser aprovado. E consegui, né? Deu certo, graças a Deus. Então, acho que assim, acho que o como conseguir é o networking, é o internato, é a faculdade. As formas de trabalhar, você tem que ver o que você vai querer. E quanto você vai ganhar vai depender do que você vai Do seu trabalhar, objetivo do também, quanto né. você quer e qual é o seu É. objetivo. E assim, é importante, também lembrar que, essa realidade também juntar o dinheiro, primeiro é você saber fazer, então assim, você realmente ter inteligência financeira, você saber onde se você quer investir, onde investir, mas também cada realidade é uma realidade. Tem gente que não consegue guardar porque simplesmente realmente tem coisa para pagar. Isso, com Realmente, certeza. às vezes, do nada você tem que assumir despesa ou você tem uma coisa, você tem que ajudar alguém, enfim, você realmente não consegue. Mas que vai depender muito da sua realidade. Se você não quiser, no caso, trabalhar pouco porque você precisa, aí é isso aí que tu é justiça, vai depender o quantas horas trabalhadas você quer trabalhar por semana, vai depender do seu objetivo final. E aí? E é isso. Será E que é dá pra gente ir isso. pra melhor parte agora? O Melhor cookie da parte hoje, semana. gente, especialmente hoje. Ai, meu Nosso Deus, biscoito da nosso semana. biscoito Tá está recheado, mais que incrível. recheado, tá Ah, um tá recheado. cookie. Cookie da Tá um O semana. cookie cookie da da semana. semana. Como vocês viram, não é à toa que a gente tá com essa bandejinha aqui na mesa, Brincadinhas. que olha só, Eita, foca, foca, dá o foca, close. foca. Ó, Foca dá o close na aqui. caixinha, a caixinha que linda. Olha só. Agora, ó, 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 ó. uva sem Para, a caroço. gente tá muito A gente tá importante, muito Para quem é velho. chique, a daqui gente de tá Só muito posso dizer Recife, que a gente chique. chegou lá. Por favor, uma salva de palmas. Pois é, então o biscoito da semana patrocinado por Uva Sem uva sem Caroço, caroço. que a gente vai mudar até pra cookie da semana, especialmente. Nem sempre, mas mas hoje eu vou mudar. Mas hoje, qual gente, olha que lindo, esses são os mini cookies do Ai, Uva me Sem dá um aí, Caroço. eu tô com Lembrando vontade de que comer. o grande é bem maior. Ai, que delícia. Inclusive, a gente tá com a dona Ai, do Uva aqui no nosso estúdio, os bastidores também acompanhando nos nossos tudo. bastidores. E, Hum, olha que delícia. eita, que propaganda! Ó, ó, Hum, hum. Eita, Raíssa, olha, tá fazendo o povo gostar, viu? Poxa vida! Meu Deus do céu. Ei, Mas mas vamos. A Qual gente vai vai ser o gravar episódio biscoito? todo dia agora, né, com olha esse o cookie. arroba, minha gente, só pra ficar aqui claro, arroba Uva Sem Arroba Caroço, ovo arroba escroto. Uva Sem Caroço. Ai, gente. É que a gente tá falando. O nosso cookie da semana, qual vai ser? E aí, posso Não, começar? olha, eu comendo. Começa. Meu Eu cookie vou da pegar semana vai ser um livro. na É, novidade. Eita, novidade. é muito chato hoje também. Ei, mas é sério. É porque foi um livro que eu li recentemente, foi semana passada, se eu não me engano. Que é um livro de Sêneca. Sêneca era um pensador estoico e tal. E o título do livro é Sobre a Brevidade da Vida. Em que ele fala, tipo, literalmente sobre a brevidade da vida, tipo, como a vida passa rápido e a noção do tempo das coisas passando. E assim, eu li o livro e, assim, li o livro bem rápido, eu li o Tu livro em um consegue dia. ler o livro em quantos dias, Ai, assim? amiga, eu quero um Esse pedacinho. livro eu li em um dia, porque era um livro muito pequeno. E eu li, e assim, no mesmo dia aconteceu uma coisa muito triste até, que faz a gente pensar. Que foi, tipo, eu tava no plantão da residência e, tipo, um menino de 17 anos acabou falecendo por conta. Não faleceu no mesmo dia, mas, tipo, ele teve uma AVC isquêmico extenso, sabe? Ele acabou falecendo alguns dias depois. E faz você refletir, né, velho? Porque você tem 17 anos, você tem a vida toda pela frente, você vê a mãe falando, vê o pessoal falando, o menino ia prestar vestibular, não sei o que, etc. E acontece uma coisa dessa. Sendo que, tipo, eu sou uma pessoa que acredito muito que as coisas acontecem quando é pra acontecer. A vida só chega no final, quando nosso destino se cumpriu. Talvez o que ele tinha pra fazer aqui já foi feito. Mas eu acho que viver cada dia, estar aqui no momento, e acho que é importante. Acho que o livro trouxe, assim, juntamente com o contexto que Uhum. eu vivi naquela semana, Esse foi, insight, foi né? bem, bem forte pra mim. Que a gente sempre tem
vamos dizer assim, a gente O sempre deixa próximo pra dia. não, e a gente sempre não, quando eu for residente, Ah, quando esse. eu for É. especialista, quando eu me formar, quando eu entrar na faculdade de medicina, e agora? Tu tá A fazendo vida o é que hoje. agora? A vida é hoje, minha gente, é isso. É. Ficou tenso, né? Vamos comer um É, esse cookie. teu biscoito deveria ser o último, né? Pra fechar e dizer tchau, gente. Enquanto o meu cookie vai ser uma coisa bem Eu vou pra comer um pouco alegrar, aqui vou pra voltar a falar. ficar Fala, feliz. fala, fala. O meu cookie não é nada filosófico, nem nada, assim, pra você refletir, é só pra você Como se sempre. divertir, como assim. Oh, Mas Diva já é, deu livro o com biscoito. meu já dei livro. Eu nunca dei nenhum, pô, tô devendo. O meu é um filme que estava em cartaz esses dias, eu acho que ainda tá, que é Thor, Amor Tava e em Trovão. cartaz? Estava em cartaz, eu assisti semana passada. É muito bom, novo filme de Thor, que é Love and Thunder. Precisa assistir outros pra entender? É bom. Assim, é bom, mas assim, Então é não um vou. filme Já é. divertido pra você assistir. O diretor tá numa nova pegada aí, é um novo diretor que tá fazendo esse filme Não tá dele. por dentro mesmo, né, menina? Cinéfila, né? Ouça, a garota da Marvel, é? Respeita, sou. É muito divertido. É um filme que realmente você ri do começo ao fim. Não tem aquela pegada mais assim, mais pesada, nem nada. É muito bom. Eu recomendo. Quem gosta aí de Marvel, principalmente, quem gosta dos HQs da vida, vai adorar. Já vi várias críticas boas. Tem gente que não gostou, mas eu adorei. Achei ótimo. Tem Natalie Portman, que é a cerejinha do Poxa, bolo. Natalie Portman. Sei nem Exatamente. quem é, mas gostei. Gostei. Mas Natalie Portman. assistam. Amor, Thor, Love and Thunder, Amor e Trovão. E você, Amor Raíssa? e trovão. É, É, aqui é bilíngue, viu? Love and Thunder. Poxa In vida. English e português. Vai, amor. Bom, o meu, adivinha? Uma série? É uma série. Pode ter Acho que foi certeza. uma pergunta assim. Toda série que tem nos biscoitos, eu tenho certeza, foi tu que disse. Eu sei. Eu acho que a galera pergunta como é que ela consegue assistir tanta série, estudar, trabalhar, ela não sabe, né? Eu acho que ela não dorme, mas não, mas eu assisto mesmo. A dica é, eu assisto enquanto eu como. Toda vez que eu vou almoçar, eu tô assistindo. Eu aproveito pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, como eu falei em episódios anteriores, eu tô na vibe de minissérie. Porque é uma coisa que tem começo e fim, você consegue concluir a história, não fica esperando a próxima temporada e tal. E eu tô dando um tchau pra Netflix, porque não tá me notando, então agora eu tô dando um biscoito pra Star Plus. A Star Plus, eu não sei se todo mundo tem, mas enfim. Tem uma série muito boa na Star Plus, minissérie muito boa na Star Plus, que é The Dropout, que fala sobre uma. O que foi? The Dropout, eu nunca vi essa expressão, não. O microfone. Imagina. Que fala sobre uma menina jovem que estava no meio do ensino médio, acho que entrando para a faculdade, e aí ela tem um sonho de ser bilionária. Quem não tem esse sonho, né? No caso. Mas, exatamente, no caso. Só que aí ela queria ser uma grande empresária, tudo, resultado. Ela entra na faculdade, tranca a faculdade e cria uma invenção na cabeça dela de uma máquina, basicamente é voltada para a área de saúde, tá? Para vocês que gostam. É uma máquina que consegue fazer um exame de sangue na gente com apenas uma gota de sangue, tipo como se fosse o HGT, sabe? O teste, o HGT mesmo. Uhum. Com a gota de sangue a gente conseguiria ver tudo, hemograma, não sei o quê, todos os marcadores tumorais, tudo, com apenas uma gota de sangue. E ela queria fazer isso, principalmente para as pessoas oncológicas e muito deprimidas que ficam se furando diariamente por vários e vários exames que precisam ser feitos, e apenas com a gota eles iam resolver a vida deles em casa, porque é uma máquina portátil e tal, um negócio super revolucionário. Resumindo, ela abre essa empresa, chama alguns cientistas, alguns químicos para fazer essa máquina com ela. E a história se passa em torno dessa saga dela tentando fazer essa máquina. O que acontece? Acho muito interessante porque a gente consegue ver a preventiva realmente acontecendo, estudo clínico, todo o ensaio acontecendo. O grande problema. Então você assiste a série e Todo, ainda revisa preventivo. ainda revisa a preventiva, todo o ensaio clínico acontecendo e tal, todas as fases, fase 1, tal, lá. E, só que eles não falam isso, né? Você tem que ter um pouquinho de conhecimento basal antes. O médico residente, @. Arroba eu médico residente, pra você Essa aí, entender tô mais louco. sobre. Só que aí, o que acontece? Ela não consegue chegar aos resultados que ela quer. Ela não consegue fazer com que a máquina funcione. E ela precisa de dinheiro que os milionários, né, investam naquele projeto para que ele aconteça. Só que para ele investir, a máquina tem que funcionar. Só que para a máquina funcionar, ela precisa de dinheiro. Aí qual é a solução que ela arruma?
ela mente que a máquina tá funcionando, bota tipo, um protótipo lá, qualquer coisa, e fica fingindo que o negócio tá funcionando, e aí bilhões de dinheiro começa a entrar, só que começa a entrar, e a máquina não funciona. Continua não funcionando. Resumindo, pra você Já entender... deu spoiler final? Não. Assim, basicamente no primeiro episódio você já entende essa narrativa, certo? Entendi. Mas aí, pra você entender, assim, todo o contexto, toda uma problemática. É muito massa a minissérie. No último episódio, ainda não acabei, mas é muito bom. The Dropout no Star Plus. É isso. Assistam. Muito bom. E pra finalizar, Nosso cookie, a Uvas sem última caroço. cookie, uvas sem caroço, arroba uvas sem caroço. E De é novo, isso, foco, gente. foco, É foco, isso, foco. gente. Foca, foca. Um brindezinho de cookie. Cadê? Vou pegar um ali. É isso, valeu. Se inscreve no canal. Se Hoje inscreve foi no muito- canal. Curte o Tchau. vídeo, compartilha. Tchau. Arroba Arroba. Café com Med, viu? Tô vendo quem tá seguindo. É isso, tchau, gente. Até o próximo.